Bem-vindos ao Underground do Booktube e o vídeo já vai começar. Enquanto isso, estou aqui fazendo os papéis para mostrar o desafio para vocês. E aí, meu povo, então, eu agora vou mostrar para vocês do que se trata esse desafio. Então, estava eu aqui pensando na vida e eu decidi que eu queria fazer um desafio, porque eu queria variar mais minhas leituras. Eu acho importante fazer isso. Várias pessoas já fizeram desafios parecidos, ou iguais, ou semelhantes. Tem gente que pega e bota nome de livro, aí sorteiam por mês. Aí tem gente que embrulha os livros e abre sem saber qual que é. Tem vários tipos aí. Eu me inspirei em coisas que saíram da minha cabeça, tipo assim, ideias da minha cabeça, ideias que eu peguei de alguns outros desafios. Tipo assim, eu peguei muita ideia do desafio do Livrada, de outros desafios que tem na internet, que vários criadores fazem, tipo categorias. Eu peguei a ideia pra poder deixar com bastante coisa. Outros eu tive ideia mesmo. E, basicamente, o que eu fiz foi cortar vários papelzinhos com categorias de livros para que eu sorteie uma vez por mês e eu tenho que ler esses livros que eu sorteei no mês que eu sorteei aquilo. Então é um desafiozinho a cada mês, justamente para ser mais fácil. E praticamente todos os livros que eu coloquei são livros que eu realmente tenho interesse em ler, para que não fique um desafio chato. Eu pensei em fazer aquele desafio do Yuri do Livrada, da roleta russa, que consistia em você botar várias categorias de livros que você nunca leria. Tipo, eu, por exemplo, colocaria livros de romance romântico, livro de autoajuda, livro espírita, esse tipo de livro assim que eu não leria, porque não faz parte do meu estilo. Mas aí eu pensei, cara, eu não ganho nada com o YouTube, entendeu? Eu venho aqui de graça, e a vida dura no máximo uns 80 anos com sorte. Deixa eu ver o que mais. Eu não tenho muito tempo para ficar gastando com coisa que eu não quero ler, então não vou botar. Eu vou botar livros que realmente eu queria ler, que eu quero ler, né? Então é isso. Eu espero não ter que cortar esse vídeo, porque eu não tô com paciência para ficar editando o vídeo. Vou mostrar as categorias para vocês que eu coloquei para sortear. Vou colocar tudo nesse bichinho aqui, que é a minha cara, né? Bem menininha que nem eu. E vou sortear aqui com vocês mesmo o desafio do mês de agosto de 2025. E isso aqui vai durar muito tempo, porque tem mais de 70 papéis aqui. E eu vou deixar na descrição todas as categorias que eu vou colocar aqui dentro para que vocês se inspirem, criem as suas próprias e deixem também sugestões para mim, para que eu possa acrescentar aqui futuramente, tá? Então vamos lá. Primeiro papelzinho aqui que eu vou guardar ali é o prêmio Franz Kafka. Esse prêmio é um prêmio bem renomado mundialmente. O Philip Roth e o Murakami ganharam esse prêmio aqui, então são para autores renomados. Então, um livro ou um autor, né? Acredito que premia a obra do autor, que ganhou o prêmio Franz Kafka. Primeira categoria. Próximo. Um livro da América Latina, que é bem importante, né? Que possamos conhecer melhor do nosso território cultural. Então, achei interessante colocar um livro da América Latina. Tem muitas opções, inclusive o Brasil. Mas de preferência eu não vou colocar o Brasil, não. O vencedor do Prêmio Nebula. O Prêmio Nebula é um prêmio de ficção científica e fantasia dos Estados Unidos. Tá? Então, um livro bem importante. Eu gosto muito de ficção científica, provavelmente vou priorizar ficção científica nesse aqui. Uma ficção com crítica política. Eu amo livro de ficção com crítica política. Inclusive, meu livro preferido do ano foi um livro de ficção com crítica política, Mestre Margarida, do Mikhail Bulgakov. Então, esse aqui pra mim vai ser um deleite, tá? O próximo, um livro escrito por uma brasileira. Vamos ler. Não costumo me preocupar muito com se eu tô lendo homem demais, se eu tô lendo mulher demais, eu leio o que me dá na telha. Mas quis colocar mais especificadamente uma mulher. Um livro favorito de um amigo meu. E aí eu posso escolher qualquer amigo, tá? Então, posso escolher a Mônica, do canal Mônica Álvares, né? Porque eu sei que ela tem bom gosto. Posso escolher um amigo que tem um gosto nada a ver com o meu, que provavelmente não vou fazer. Mas fica ao seu critério. Um livro de um país que eu nunca li. Isso aqui tem várias opções, né, de livros que você pode colocar nessa categoria. Tem muitos livros
autores africanos, asiáticos que eu não conheço, até mesmo da América Central também. Um clássico vitoriano. Esse aqui também vai ser um deleite, né? Eu amo literatura vitoriana, que são esses livros que se passam durante o reinado da Rainha Vitória no Reino Unido. Vamos ver. Uma HQ. Eu gosto bastante de HQ, só que eu não leio tanto. Aqui você pode colocar qualquer coisa, tá? Até um mangá, porque mangá é história em quadrinho japonesa, né? Enfim. Então, eu gosto bastante de história em quadrinho, apesar de não ler tanto. Então, fica aqui essa categoria. Um livro de capa feia. É só o que tem, né, gente? Tem muito livro de capa feia por aí. Mas que muitas vezes esconde um conteúdo bom. Ou não, né? Porque tem... É que nem gente. Tem gente que é feia e também não vale nada. Olha aqui, ó. É capa bonita? É, capa bonita. Livro de capa bonita. Aqui dá pra botar muita coisa também. Um livro de poemas. Esse aqui é mais pra me desafiar mesmo. Eu não sou muito fã de poemas. Não chega a ser uma roleta russa pra mim, mas eu tenho alguns autores que eu gosto. Só gosto de Fernando Pessoa e Manuel Bandeira. Mas quero me desafiar. Talvez eu leia de um autor que eu já gosto mesmo. Não tem critério. Então, não tem limitações, né, pra essa categoria. Um vencedor do Prêmio Oceanos, que é um dos prêmios mais importantes da literatura de língua portuguesa. Então, mais um aqui. Um livro do ano que eu nasci. Nasci no ano de 2002, então você coloca aí o ano que você nasceu, se você for fazer também. Um calhamaço. Aqui eu vou considerar calhamaço um livro de mais de 500 páginas, tá bom? Um vencedor do prêmio Booker Prize, que é um prêmio de língua inglesa. Um livro da região sul do Brasil. Muitas opções. Um livro que você acha que vai ser muito triste. Eu não gosto muito de ler livro triste, não, mas às vezes acontece. Então, um livro de história, né? Que é da categoria não ficção, tá, gente? Então, não vale ficção nesse desafio. Um livro de bolso. Próximo, um livro de língua alemã. Que aí temos vários países que se encaixam. Um livro vencedor do Prêmio José Donoso. O Prêmio José Donoso é um livro para grandes escritores de literatura latino-americana. Então tem bastante coisa aqui, bastante escritor bom. Um vencedor do Prêmio Hugo. Esse é um prêmio, acho que, se eu não me engano, é o maior de ficção científica e fantasia. Então dá para tirar coisas interessantes aqui também. Um livro da Idade Média. Aqui não é livro sobre a Idade Média, sim um livro escrito na Idade Média. Como, por exemplo, Divina Comédia, né? Então, um livro da Idade Média. Um livro da região Centro-Oeste. Eu acho que eu li pouquíssimos autores da região Centro-Oeste. Já morei lá, inclusive. Um livro da região Norte. Inclusive, gente, eu tive a ideia de fazer um desafio lendo um livro de cada estado da região Norte. Porque, literariamente falando, a região Norte e a região Centro-Oeste são as mais rejeitadas, né, no campo da literatura, principalmente a região Norte. Da região Norte, o mais famoso é o Milton Ratum, e os outros estados ninguém tá nem aí. Então, eu peguei alguns livros da região Norte para ler, só que eu não achei Rondônia e Roraima. Eu procurei em todo canto Rondônia e Roraima, e cadê que eu acho? Não achei. Então, assim, se você estiver vendo esse vídeo e tiver a mesma ideia que eu vou saber que você roubou de mim, viu? Mas aí, você fica à vontade. Brincadeira, gente. Então, assim, eu tô pensando ainda se eu vou fazer, porque eu não achei Rondônia e Roraima, mas eu quero muito conhecer mais livros dessa região, porque às vezes tem pérolas escondidas e nós não estamos sabendo, né? Eu já li o Milton Ratum apenas e gostei bastante. Tem Prêmio Nobel, tá? Então, essa aqui todo mundo sabe, né? Prêmio Nobel de Literatura. Se você quiser ler um ganhador de Prêmio Nobel de outra área, sem ser literatura, também vale. Nossa, esse aqui eu esqueci de cortar. Maravilha. Depois, no final do vídeo, eu mostro pra vocês, porque eu não cortei direito. Então, vencedor do Prêmio Goncourt. Esse aqui é o prêmio de literatura francesa.
E desse prêmio aqui sai muita coisa boa. Michel Houellebecq, por exemplo, ganhou esse prêmio. E eu gosto muito de literatura francesa contemporânea, então tem tudo para dar certo comigo. Tem muita coisa aqui boa no prêmio Goncourt. Nossa, eu tô... Romance de formação, que são aqueles livros que contam a vida do personagem da sua infância até a sua morte. Então tem muita coisa, né, pra ler nesse tipo aqui. Prêmio Camões, o maior prêmio da língua portuguesa. Então aqui dá muito pano pra manga. Tem brasileiro, tem angolano, tem português. Um livro de biologia também, um livro de não ficção. Um livro de até 150 páginas. Que não significa, né, que não possa ser super profundo, porque tem tanta coisa que é curtinha e pedrada. Exemplo, a Metamorfose, do Kafka. Um livro da América Central, que não necessariamente é um livro latino, né, já que existem países na América Central que não são latinos. Um livro da região Nordeste. Isso aqui pra mim também vai ser um deleite, porque eu amo livros nordestinos. Nem sou um pouco clubista. Gente, eu falo que todo pernambucano é baba-ovo de Pernambuco. O único pernambucano que eu conheço que não é baba-ovo de Pernambuco é a Fabi, minha amiga, que eu espero que esteja assistindo esse vídeo. Porque o resto, nós assim, a gente gosta da bandeira de Pernambuco, gosta de sandália de Pernambuco, bandeira de Pernambuco, e gosta do hino. Todo pernambucano é assim, então... região Nordeste vai ser um prazer para mim. Idade Antiga, um livro da Idade Antiga. Mais uma vez, um livro escrito na Idade Antiga. Não pode se passar na Idade Antiga, tem que ser escrito na Idade Antiga. E esse aqui também para mim vai ser um desafio, porque tem muita coisa da Idade Antiga, acho que a maioria é poema e eu tenho preguiça de poema. Mas vamos embora, porque os clássicos têm que ser conhecidos mesmo. Um livro da Idade Moderna, também escrito na Idade Moderna. Esse aqui tem muita coisa, também interessante. Um livro de sociologia, também de não ficção. Gente, ignorem o barulho de fundo, que aqui em casa é complicado. Um livro de fluxo de consciência. Gosto muito desse tipo de livro, tem gente que não gosta, mas eu acho maneiro. Um livro da Idade Contemporânea, mais uma vez escrito na Idade Contemporânea. Esse aqui é o mais fácil, né? Tá tranquilo essa aqui. Um clássico russo. Esse aqui também vai ser um deleite pra mim. Duas das minhas melhores leituras do ano. São clássicos russos, então tranquilo. Um livro difícil, um livro considerado difícil, gente. Vamos lá, de Sonho e a Fúria, de Ulisses, do James Joyce... deixa eu ver qual mais, As Ondas, da Virginia Woolf, e tantos outros livros considerados difíceis. Se desafio. Um clássico brasileiro, pra mim vai ser ótimo também. Vamos lá. Um dos 4 cânones norte-americanos contemporâneos. Aqui pode ser o Cormac McCarthy, Thomas Pynchon, o Philip Roth ou Dom DeLillo. Então, um livro desses 4 autores aqui. Um livro para não pensar em nada. Esse aqui é maravilhoso, né? Isso aqui para mim funciona muito quando eu sempre tenho em uma determinada época do ano, porque eu fico lendo aqueles livros cabeça que eu gosto de ler. Aí em determinada época do ano me dá uma loucura, que eu fico com vontade de ler uns livros assim, para não pensar em nada. Normalmente eu leio livro de fantasia e eu normalmente sempre me arrependo, porque não funciona pra mim, mas houve exceções. Então, assim, fujo da minha zona de conforto. Às vezes, toda vez que fujo, me arrependo, mas às vezes eu tenho essas fases, então eu sigo meu coração nessas horas aqui. Romance histórico. Aqui tem muita coisa, né, gente? Os Miseráveis, os livros do Victor Hugo, a maioria tendem a ser, né, romances históricos. Tem O Nome da Rosa também, e tantos outros livros de romance histórico. É um gênero maravilhoso, inclusive, né, porque você lê e ainda aprende. Romances policiais.
Romances policiais, que é aquela historinha que tem sua fórmula, né? Detetive e um crime, vamos investigar e tudo mais. Agatha Christie, Arthur Conan Doyle. Enfim. Não gosto muito de romance policial, não, tá, gente? Mas às vezes também me dá vontade de ler, do nada. Contos, um livro de contos, pode ser qualquer livro de contos. É um livro em formato de diário. Eu sou doida para ler o Diário de Franz Kafka. Pra mim, aquele homem deve ter a mente perturbada. Entendeu? Então, assim, um livro da Europa. Isso aqui é tranquilo, né? Não coloquei livro da América do Norte, porque, né, esse povo já monopoliza as coisas demais. É uma biografia. Li pouquíssimas biografias na minha vida, então preciso mudar isso. Um livro de crônicas, que é esse gênero que mistura não ficção e ficção. É interessante. A crônica que mais me marcou na minha vida foi O Padeiro, do Rubem Braga. Tenho um carinho enorme pelaquela crônica. Peça. Então tem muita coisa aqui também. Interessante. É um livro do continente asiático. Uma fantasia. Esse aqui eu espero que não saia num mês que eu não esteja a fim de ler esse tipo de livro, porque que é a maioria das vezes. Fantasia é um gênero que na maioria das vezes não funciona pra mim, foram poucas as exceções, mas às vezes dá certo. Thriller, que é suspense. Gente, eu tô meio lerda hoje, perdão, tá? Não vai ter muita edição nesse vídeo, não. Que é um suspense, não é a mesma coisa que romance policial, tá, gente? Às vezes aqui a gente não tem um detetive, normalmente é uma pessoa comum que vai investigar as coisas, nem sempre é um assassinato, pode ser só um mistério mesmo, então é um gênero mais contemporâneo. Ficção científica, eu amo ficção científica. Não leio tanto, mas toda vez que eu leio eu amo muito. E aqui nós temos vários subgêneros, tem distopia, tem space opera, tem steampunk, tem um monte de coisa aqui que é ótimo, então ficção científica é muito abrangente. Um livro pós-moderno, então com essa escrita aí pós-moderna, então tem Clarice Lispector, tem James Joyce, tem vários autores que se encaixam aqui. Um livro de Pernambuco. No caso aqui é para você colocar um livro do estado em que você nasceu. Como eu sou pernambucana, coloquei um livro de Pernambuco. Um livro cristão. Amo ler livros cristãos, então não poderia faltar. Um livro de filosofia. Filosofia é importantíssimo, né, de se ler. Eu confesso para vocês que eu já li alguns livros de filosofia e tudo que eu li de filosofia não foi por prazer, foi porque eu sei que é importante. Mas eu dizer para vocês que eu tenho prazer, tenho muito não. Não ficção. Então pode ser qualquer livro de não ficção, bem abrangente. Tá acabando, tá, gente? Um livro do continente africano. Esse aqui é um continente que eu tenho uma dívida, tá? Porque eu preciso ler mais coisa da África. Eu acho que eu vou gostar. Quero muito. Tenho vários livros da África que eu quero ler. Então, preciso mudar isso. Um livro de física. Teve uma época aí, ano retrasado, que eu li, passei um mês só lendo livro de física. Então, assim, já tive esse hiperfoco. Gosto bastante de ler livro de física. Gosto de explodir minha cabeça nesse sentido aqui. Então, antropologia, um livro de antropologia. Um livro de geografia. Se isso aqui cair, eu já sei até o livro que eu vou colocar. Então, livro de geografia também de não ficção. Um livro vencedor do prêmio Pulitzer. Ou seja, um prêmio que é o maior, né, da literatura norte-americana. Deixa eu ver qual mais. Livro de geografia? Eu já tinha colocado geografia, então. Então, eu vou tirar isso aqui, porque botei repetido. Um livro de química. Um livro de política / economia. Tá, gente? Então, assim, isso aqui era o que eu mais lia quando eu tinha 15 anos. Era a coisa que eu mais gostava de ler. Passava os recreios na minha escola
lendo livros de política ou economia. Aí eu cresci, quis me alienar do mundo, porque eu não aguento ler notícia nessa porcaria de país que as injustiças só aumentam a cada dia, e não quis mais saber de política e de economia. Então, isso aqui é um desafio para mim hoje em dia. Um livro epistolar, escrito em formato de carta. Temos vários, né? Tem o Drácula, mas eu acho que se cair isso aqui pra mim, eu ia colocar Os Sofrimentos do Jovem Werther. E, por fim, deixa eu... Peraí, eu volto já. Cortar aqui pra eu fazer essas últimas duas que ficou faltando. Então, temos também um livro que foi escrito por uma pessoa antes dos seus 25 anos, tipo Raquel de Queiroz, com 15, humilhando a gente, né? Meros mortais. Um livro escrito por uma pessoa que escreveu depois dos 40 anos. Então vamos celebrar essas pessoas aí que depois dos 40 resolveram escrever. Porque tem gente que quer desistir da vida cedo, dos seus sonhos cedo. Então vamos lá, gente. Vou dar uma mexida aqui. Quero fazer esse vídeo sem corte. Vamos ver se eu consigo, porque eu já falei um monte de besteira. Pegando aqui o primeiro, que eu vou ler em agosto. Por favor, que não seja calhamaço. Por favor, que não seja calhamaço. Um livro da idade contemporânea. Meu Deus, eu te amo, eu te amo. Obrigada por facilitar a minha vida. Então, tranquilíssimo, né, gente? Idade contemporânea. Tá muito pano pra manga. Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, infelizmente, né, eu vou ter que mostrar aqui alguns que ficaram de fora do sorteio, mas no sorteio de setembro, né, já vão estar, que é o... Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar direito, porque só com a mão é mais complicado. Um vencedor do prêmio Jabuti, não dá pra ver nada, mas enfim, que é um prêmio brasileiro bem importante, apesar de que as minhas experiências com Jabuti foram péssimas, principalmente nos últimos, que, pelo amor de Deus, né, que críticos são esses, mas ok. Geografia, mas ok, não. Os críticos que estão ruins mesmo, mas ok. Geografia, que eu tinha jogado fora achando que tinha colocado, mas não coloquei. E horror, porque é um tipo de livro que eu não leio muito. E eu gostaria de conhecer mais livros de horror, de preferência clássicos, que é o que funciona pra mim, nesse caso aqui também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí pra eu acrescentar aqui. E façam se quiserem.